Será que Jesus realmente foi ao inferno? Existem duas interpretações para essa pergunta, e a Bíblia fala muito sobre esse tema. Então, basicamente, os principais textos bíblicos utilizados para defender que Jesus desceu ao inferno são os seguintes que eu vou falar para vocês. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Outro texto que fala a respeito disso é 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Porque isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, galera, é com base nesses versículos que todo debate se Jesus desceu ao inferno ou não acontece. A gente vai ver a seguir algumas interpretações a respeito desses textos, se é coerente com a palavra de Deus ou não. Mas antes de continuarmos, cara, se inscreva aqui no canal. Assim que você se inscrever, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Então, sem muitas delongas, vamos continuar com o vídeo. Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos. Então, essa interpretação basicamente diz que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que foram vítimas do dilúvio. Essas pessoas teriam se arrependido antes de morrer, então Jesus teria levado uma mensagem de salvação para elas. Outro ponto dessa interpretação é que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram antes de seu ministério, dando-lhes uma oportunidade de arrependimento. Então, dessa forma, Jesus trouxe salvação aos arrependidos e julgamentos aos que não se arrependeram. Outro ponto também dessa interpretação é que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram no dilúvio e não acreditaram na pregação de Noé. Nesse caso, por exemplo, galera, a pregação de Jesus teria sido um julgamento sobre esses mortos. Agora vamos lá, será que essa interpretação está correta ou está coerente com a palavra de Deus? Eu posso afirmar para vocês que não. Nenhuma dessas três interpretações tem base bíblica. As ideias de que Jesus desceu ao inferno para pregar uma mensagem de salvação aos mortos são especialmente erradas, porque qualquer ensino que defenda, por exemplo, uma segunda chance após a morte é herético, e esse ensino deve ser rejeitado. Gente, a Bíblia claramente ensina que após a morte só resta ao homem o juízo. Jesus desceu ao inferno para libertar os santos do Antigo Testamento. Então, nessa interpretação, basicamente, Jesus teria ido ao inferno pregar o evangelho e libertar os santos do Antigo Testamento. E esses homens piedosos estariam esperando a consumação da redenção por Jesus para serem levados ao paraíso. Em outras palavras, os santos do Antigo Testamento morreram na promessa e Jesus precisou aparecer a eles para cumprir essa promessa. Outros textos bíblicos são usados para defender essa posição, como Salmos 16:10, Mateus capítulo 12, Efésios capítulo 4. Essa interpretação ela é a mais conhecida entre os cristãos, inclusive ela já foi defendida por exemplo, Martinho Lutero. Algumas dessas pequenas diferenças, essa teoria também é a posição do catecismo católico. Mas agora, será que essa interpretação está correta perante a Bíblia? Eu digo que também não. O problema com essa interpretação é que a Bíblia afirma claramente que os santos do Antigo Testamento não foram para um lugar de espera. Eles ficaram esperando a consumação da salvação, mas foram diretamente estar com Deus. Eu vou deixar as referências aqui para vocês. Os santos do Antigo Testamento também foram justificados pelos méritos de Cristo, como diz Romanos capítulo 4, versículo 3. Eles creram fielmente no Messias que havia de vir. Então essa interpretação não está coerente com a palavra de Deus. Cristo pregou aos mortos enquanto eles ainda estavam vivos. Essa interpretação defende que o Espírito de Cristo, através da vida de Noé e de outros profetas do Antigo Testamento, pregou aos mortos enquanto estes ainda estavam vivos. Então essa interpretação não exige uma suposta descida de Jesus ao inferno. Por meio do ministério dos profetas, Deus anunciou aos homens a justiça e o arrependimento. Só que presta atenção, muitos deles rejeitaram a revelação de Deus através de sua palavra. Mas aí fica a grande pergunta, então Jesus não desceu ao inferno?
Biblicamente, galera, não há nada que possa afirmar que Jesus desceu ao inferno. A Bíblia apresenta uma estrutura perfeita, por isso o texto bíblico jamais deve ser interpretado fora do contexto ou de forma isolada ou incoerente com o restante das escrituras. Galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Então, até a próxima.